Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exemplo, vamos dizer que exige um pouquinho de conta e um pouquinho de cuidado e organização para a classificação de pontos críticos. E o exemplo que a gente preparou essencialmente é um polinômio de grau 4, grau 2 vezes grau 2, que dá grau 4, em que praticamente as variáveis estão separadas. Apesar disso, é como que eu disse, apesar de ser um exemplo aparentemente simples, vamos dizer, existe uma tensão por causa de alguns zeros que vai aparecer por aqui. Então, a ideia é o seguinte. Se a gente quer classificar os pontos críticos, primeiro fato, achar os pontos críticos. Então, a gente precisa calcular o del f del x, del f del y, derivando em relação a x, como é produto, essa função é constante em relação a x, então basta derivar isso aqui. Então, vai dar 2 menos 2x, e repete o outro lado. E a mesma ideia para del f del y. Del f del y só deriva isso aqui, já que isso aqui é constante em relação a y, então repete isso aqui e deriva o outro lado, essa expressão. E o que a gente tem que fazer é igualar os dois termos a zero. Então, como que eu disse, vai exigir um pouco de atenção, se já reparar nisso, o que acontece? Quando nós temos multiplicação, por exemplo, se a gente botar, deixa eu só escrever aqui uma propriedade dos números reais. Se a multiplicação de dois números real dá zero, é porque um deles é zero. Ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem multiplicação de dois números, que dá zero. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que ou isso aqui é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero. E a mesma, analogamente, eu vou ter que fazer uma interseção, vamos dizer, se não se organizar, se perde, mas ou isso é igual a zero, ou isso é igual a zero. Então, em algum sentido, eu vou ter que juntar esses dois, e por isso que eu estou falando de organização. Então, primeiro, vamos só olhar essa equação e essa ideia da organização. Então, nós temos que, logo, o que nós temos aqui, 2 menos 2x é igual a zero, ou 2y menos y ao quadrado é igual a zero. E o que isso significa? Significa o seguinte. Então, temos, se isso aqui é igual a zero, é porque x é igual a 1. E se isso aqui é igual a zero, é porque, bom, aí é função quadrática, você pode encarar isso aqui como y vezes 2 menos y. Então, ou usa a mesma propriedade de antes, ou fala ou y igual a zero, ou y igual a 2. Então, y igual a zero, ou y igual a 2. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que esse aqui me deu três possibilidades. X igual a 1, y igual a 0 ou y igual a 2. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, já que está bem restrito, então a gente separa em três casos. Se x igual a 1, o que nós temos? Então, del f, nós temos que... deixa eu ver o que eu vou fazer. Então, a gente substitui x igual a 1 na segunda equação. Então, nós temos que 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado vezes 2 menos 2y é igual a zero. E o que significa isso? Significa, bom, como isso aqui já dá 1, significa que essa expressão aqui é zero. Então, significa que y é igual a 1. Então, ganhamos a primeira expressão, ou melhor, o meu primeiro pó ordenado, que é ponto crítico, que é o ponto 1, 1. Agora, vamos para o segundo caso. Se y é igual a zero, muitas vezes podem reclamar do conectivo, que eu botei um se depois desse implica, mas eu só estou fazendo conta. Então, a gente bota um pontinho aqui, porque o implica não pode usar o se. Tem um jogo desse lógico, mas não quero entrar em tanto detalhe nisso. Então, se y é igual a zero, o que a gente faz? A mesma coisa. Substitui na equação de baixo. Então, nós temos que 2x menos x ao quadrado vezes 2 menos 2 vezes 0 é igual a zero. Que significa o seguinte. Significa que bom, isso aqui dá 2. Se isso aqui dá 2, então o que nós temos é que isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, bom, então x igual a zero ou x é igual a 2. Então, ganhamos mais dois pares ordenados. Deixa eu escrever aqui em outra cor. Então, só escrever isso aqui para a gente não perder. Ganhamos um 1. E ganhamos x igual a 0, y igual a 0. Ou x igual a 2,
e y igual a zero. E analogamente, eu vou fazer aqui um pouquinho rápido, se y igual a 2. Se y igual a 2, então o que nós temos é que 2x menos x ao quadrado, e a gente substitui o y por 2 aqui dentro, vezes menos 2 é igual a zero. E daqui nós temos que, deixa eu já botar esses pontos aqui, x igual a zero ou também x igual a 2. Então, novamente, nós temos mais mais dois pares ordenados. 0, 2 e 2, 2. Então, quantos pontos críticos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. E o que a gente vai ter que fazer é classificar os pontos críticos. Então, o que a gente vai ter que fazer uma continha aqui rápido, só para explicar, mas eu vou ter que pegar essa expressão aqui e derivar de novo. Então, eu só vou derivar um deles, só para vocês verem que não é tão complicado. Vamos calcular del f del x ao quadrado. Del f del x ao quadrado no ponto xy, ele vai ser exatamente, basta derivar isso aqui em relação a x. Então, vai dar menos 2 vezes 2y menos y ao quadrado. Então, se a gente multiplicar, vai dar, já invertendo, 2y ao quadrado menos 4y. E a mesma ideia com del f del y, del quadrado f del y del x, basta derivar isso aqui. E del quadrado f del y ao quadrado é praticamente a mesma expressão, só que troca o y por x. Então, eu já fiz essas continhas no quadro, para a gente não ficar, vamos dizer, perdendo tanto tempo. Mas a ideia é que fica exatamente essa expressão. Del f del x, del quadrado f del x ao quadrado, del quadrado f del y ao quadrado, e aqui estão as derivadas mistas. Então, o que a gente precisa fazer? Olha, o que a gente precisa é pegar esse ponto xy e evaluar em todos os pontos, todos os 5 pontos críticos. Então, como que eu já sei a resposta, no caso eu já separei, organizei, mas teria que fazer um por um. Mas o que acontece é o seguinte, se a gente pegar o ponto crítico 0, 0, substitui o y por 0, já dá 0 aqui, dá 0 aqui. Lembra que as raízes na diagonal é 0 e 2, então por isso que eu já separei o 0, 0, 2, 0, 0, 2 e etc. O que acontece é que todos esses aqui são zeros, mas a outra diagonal ou vai ser 4 ou menos 4. Basta substituir novamente x por 0 e y por 0. E o que acontece é que o determinante, só para notar, eu coloquei traço aqui vertical para dizer que é determinante, porque eu não queria ficar escrevendo det toda hora, mas isso aqui é um número, já é menor que zero. Esse aqui também dá menor que zero, independente do sinal que tiver na outra diagonal, né? Porque já a diagonal principal é zero e a matriz é simétrica, e esse aqui é zero. Então, por classificação de pontos críticos, se a matriz hessiana já é zero, ou seja, o determinante da matriz hessiana é zero, é porque todos esses pontos são celas. Bom, por que eu também estou dizendo isso? Mas tem um quinto ponto, que é o ponto 1, 1. Então, substituindo o y por 1 e o x por 1, aqui vai dar menos 2 e o 1, 1 são raízes dessa equação. Então, o que acontece agora, a gente vai olhar a hessiana de f no ponto 1, 1, vai dar menos 2, 0, 0, e isso aqui, o det, agora é maior que zero, dá 4. Mas se o determinante é maior que zero, agora tem duas possibilidades, ou máximo local ou mínimo local. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar o termo principal. O termo principal, que é o del quadrado f del x ao quadrado do ponto 1, 1, é igual a menos 2, que é menor que zero. Se isso aqui já acontece, eu já tenho condições de gravar se é máximo local ou mínimo local. Então, pensa para a gente sempre gravar, hessiana maior que zero, máximo local, mínimo local. Menor que zero, cela. Isso aqui você tem que gravar sempre da hessiana. Esse aqui eu falo que costuma o aluno esquecer, mas pensa o seguinte, pensa em concavidade para baixo e concavidade para cima. Se a gente tiver uma função do estilo... Por exemplo, quando a gente pensa em uma função de R para R, como na outra aula, quando nós temos f' num ponto x0 menor que zero e f' de x0 igual a zero, o gráfico concavidade para baixo e ponto crítico. A gente sabe que é máximo local. É o que está acontecendo, a segunda derivada. E o que acontece com esse jogo aqui todo é que o último ponto crítico é máximo
local. Então, basicamente essa é a ideia. Como que eu costumo falar, a parte mais difícil é achar o ponto crítico. Você vai ter que resolver um sistema que pode ser bem complicado, tem que saber se organizar e todos esses passos. Mas depois que fez, é um algoritmo, né? Você só precisa olhar e checar em que caso... também torcer que todos os pontos críticos são não degenerados, né? Todas as matrizes, todos esses determinantes aqui são diferentes de zero. E com esses determinantes diferentes de zero, basta olhar, vamos dizer, a lista, né? O teorema. Se acontecer menor que zero, se for maior que zero, é mínimo local ou máximo local. Aí se aqui for negativo, é máximo local. Se aqui for positivo, é mínimo local. E acabou. Você classificou todos os pontos críticos, pelo menos em dimensão 2. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.